crescendo, nós estamos subindo montanhas. O principal símbolo, logotipo e imagem profética da nossa igreja são as 3 montanhas. E nós estamos subindo essas montanhas cada vez mais perto de Deus, cada vez mais íntimo de Deus, cada vez com maior conhecimento de Deus. E cada ano Deus coloca um desafio para que a gente suba mais essas montanhas. E o tema, o desafio deste ano de 2016 é esse aqui. Põe. É no imperativo mesmo. Põe em ordem a tua vida. Lá em segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1, Deus manda um profeta conversar com o rei que estava governando na época, e esse profeta vai à casa dele, ele estava doente, e o profeta dá o recado de Deus: olha, põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua casa. E Deus nos traz isso, então, põe em ordem a tua vida. Pôr em ordem a sua vida significa estabelecer paz na sua vida. Significa estabelecer equilíbrio na tua vida. Significa estabelecer harmonia das coisas da tua vida. Da mesma maneira como era no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, antes do homem pecar, tudo estava em ordem. Tudo estava na mais perfeita paz, no mais perfeito equilíbrio, na mais perfeita harmonia. No Éden, no Jardim do Éden, antes do pecado, quando Adão não sabia de nada, ele aprendia tudo diretamente de Deus. Ele não sabia de nada, ele acabou de ser criado por Deus, e ele não sabia de nada, então para fazer qualquer coisa, ele parava e ouvia Deus, e Deus dizia para ele como era, como funcionavam as coisas, e então Adão obedecia a Deus. E enquanto Adão era humilde, admitindo que ele não sabia de nada, enquanto ele era humilde e ouvia Deus, enquanto ele era humilde como uma criança ali, ouvia Deus, obedecia a Deus, a ordem estava estabelecida na casa dele, na vida dele, e em todo o mundo. O Jardim do Éden era todo o mundo. Só que chegou um momento em que Adão deixou de ouvir Deus e começou a ouvir outra voz. Quando ele deixa de ouvir Deus e ouve outra voz, e obedece outra voz, a voz da serpente, entra a desordem na vida dele. E se estabelece o caos naquilo que era o paraíso. O paraíso deixou de ser o paraíso. O paraíso ali se fechou para ele, porque ele parou de ouvir Deus, ele parou de obedecer Deus, ele ouvia outra voz, ele obedecia outra voz. E a vida dele virou uma bagunça, a vida dele virou um caos. Então, Deus enviou o segundo Adão. E é isso que estava simbolizado naquela música, em que Jesus está aqui e ele ouve Deus, do jeito que Adão deixou de ouvir Deus. Jesus foi enviado como o último Adão, o segundo Adão, para ouvir de novo Deus, e Deus diz: filho, chegou a plenitude dos tempos. É necessário que você deixe a glória, é necessário que você tire a coroa de glória e assuma uma coroa de espinhos. Porque depois que o pecado entrou na vida do homem, depois que o pecado entrou no mundo, aquele jardim foi fechado e a terra produzia espinhos. E a coroa de glória foi substituída por uma coroa de espinho. E a dor entrou no mundo. A desordem entrou no mundo.
e entrou na vida do homem. Todos nós, sem Jesus, usamos uma coroa de espinho. Não foi só Jesus ali na cruz que usou uma coroa de espinho, mas todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, toda criança, todo velho, que ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda está usando esta coroa de espinho, ainda está usando essa coroa de dor, ainda está usando essa coroa de humilhação, ainda está usando essa coroa que causa tanta humilhação e tristeza. E então, o segundo Adão, que é Jesus, ouviu a voz de Deus, deixou a sua coroa e assumiu essa coroa de espinho e veio a esse mundo. E ele veio para mostrar que, pela obediência a Deus, é necessário colocar de novo a vida em ordem. É possível colocar a vida em ordem. Jesus veio consertar aquilo que Adão estragou. Adão entregou a vida dele e a vida de todos nós ao caos e à bagunça e o mundo todo. E Jesus veio resgatar isso. Ele veio para obedecer. Jesus, Hebreus diz que Jesus é aquele homem que é a expressa imagem de Deus. E João diz que Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Exatamente como Adão no Éden antes do pecado. Ele só fazia o que via, o que ouvia Deus fazer. Jesus veio fazer. Então, por isso, neste ano, este é o tema que Deus propõe para nós. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida. E isso é acompanhado então dessas imagens. Deus propõe que em todas as áreas da nossa vida nós troquemos a coroa de espinhos por uma coroa de ouro. Ao invés de uma coroa de humilhação, dor e vergonha, uma coroa de quem bota ordem nas coisas. Um rei que ordena. Ordena não é só pôr ordem, dar ordem, é pôr em ordem. E é isso que Deus quer. Eu não sei como está a sua vida. Eu sei que aqui nós temos pessoas, e eu estou no meio, que temos nossas vidas um pouco mais ou um pouco menos organizada, um pouco mais ou um pouco menos desorganizada em várias áreas. E Deus está propondo que todos nós coloquemos em ordem a nossa vida. Não importa qual é a área que está mais desorganizada, Deus enviou Jesus para trocar a sua coroa. Eu não sei se é a tua família que está bagunçada e na tua família você está usando uma coroa de espinho. Ele quer tirar essa coroa de espinho e colocar uma coroa de glória. Eu não sei se é a área financeira. Muitos estão com a área financeira muito bagunçada e Deus quer tirar essa coroa de vergonha por uma coroa de glória. Outros estão com os relacionamentos de família, relacionamentos do trabalho, dos negócios, tudo bagunçado. E Deus quer colocar isso em ordem. Ele nos dará a graça para que a gente faça isso. Por que que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem? Existem pelo menos 6 motivos, e eu quero falar sobre eles rapidamente. Por que precisamos colocar a nossa vida em ordem? O primeiro motivo é porque Deus quer que sejamos como Ele é. Deus quer que nós sejamos como Jesus é. O objetivo de Deus, quando enviou Jesus, não é só que o homem seja salvo dos seus pecados. Porque se fosse isso, quando você se convertesse, você levantava a mão aqui, eu aceito Jesus, aí a hora que você abaixava a mão, você, puf,
caía morto, porque já aceitou Jesus, então já pode ir para o céu. Mas não é esse o objetivo. Deus não quer só que você seja salvo, Deus quer que você reine. Deus quer que você use esta coroa. Você pare de usar esta coroa de dor, vergonha e humilhação, e você passe a usar uma coroa de rei, que põe ordem na casa, a começar na sua própria casa, na sua própria vida. E Deus quer que nós sejamos como Jesus, porque Jesus, depois que ele foi morto e ressuscitou e voltou para o céu, ele pegou aquela coroa que ele deixou aqui, ele pegou de volta, ele trocou de volta a coroa de espinho pela coroa da glória. E ele está usando essa coroa, e ele quer que nós usemos essa coroa. Então, nosso Deus é um Deus de ordem e de paz. Não temos tempo para você abrir a Bíblia, mas você pode anotar 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, versículo 40, diz assim: o nosso Deus não é um Deus de desordem. As Bíblias mais antigas dizem assim, que nosso Deus não é Deus de confusão. Uma tradução mais moderna diz: nosso Deus não é um Deus de desordem, é um Deus de paz. Versículo 33. Então, se tua vida não está em ordem, qualquer área, então, naquela área, Deus não está dominando. E você não está sendo como Deus. E Deus quer que você seja como Deus, como o seu Filho Jesus. E o versículo 14, 1 Coríntios 14, 14 diz: tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo. Qual área, pastor? Todas as áreas. Todas as áreas da vida do crente devem ser postas em ordem. No princípio, quando Deus criou a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, diz que no princípio o Senhor Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia ali um caos, mas nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de caos. Então Deus começa a colocar ordem no caos. Primeiro ele separa a luz das trevas, e ele diz: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E depois ele separa as águas de cima das águas de baixo. Ele faz separação entre o céu e os mares. As águas de cima, que é a atmosfera úmida, vapor d'água, e as águas que se concentraram nos mares. E Deus continua colocando o mundo em ordem. Depois ele separa as águas da terra seca. Ele faz surgir então a terra seca. E depois na terra seca, nos mares, ele faz surgir animais aquáticos. E na terra seca, animais terrestres. E ele vai colocando ordem nas coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3 diz exatamente isso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito do Senhor Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E cada coisa que Deus ordenava, cada coisa que Deus dizia, aconteça assim, assim acontecia. Cada vez que Deus dava uma ordem, aquela coisa que estava bagunçada entrava no seu lugar. Isso é dar ordem. É botar as coisas em ordem, a sua vida em ordem. E Deus quer que nós sejamos como Ele, porque Ele é um Deus de ordem. Deus também é um Deus construtor. Ele é um edificador. A palavra edificar é uma das palavras mais importantes na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Ela se repete mais de 50 vezes no Novo Testamento. Edificar, edificação, construção. Edificar significa construir. Edificar significa organizar. Edificar significa aumentar, arrumar. E Hebreus, capítulo 3, versículo 3, diz assim: toda casa é construída por alguém. Não existe nenhuma casa que surgiu.
Todas as casas foram construídas por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Então, Deus quer que a gente coloque ordem na nossa vida, na nossa casa, porque Ele é um Deus de ordem, Ele gosta de construção, Ele gosta de arrumar, de arrumação. E é interessante que Hebreus capítulo 11, versículo 10, diz assim: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é Deus. O arquiteto e edificador é Deus. Porque Deus constrói tudo de forma organizada. Desde antes do alicerce, Deus arquiteta, planeja, organiza tudo. E Deus quer que a gente faça assim também. Deus não quer que a gente saia desembestado por aí fazendo as coisas. E muito da bagunça da nossa vida é porque nós saímos desembestados fazendo as coisas. Fazer as coisas desembestadas é fazer como uma besta, como um animal, uma besta quadrada. E Deus não quer que nós vivamos assim. E uma última, do Atos 20, 32, diz assim: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los. Deus, através da palavra, sua palavra de graça, pode edificá-los. Colocar ordem na sua vida e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Esse detalhezinho, dar-lhes herança. Deus, através da sua palavra, é capaz de colocar ordem na nossa vida para que a gente possa receber a herança. Nós podemos viver uma vida melhor. Nós podemos gozar da herança que Deus tem para nós. Mas para poder gozar desta herança, nós temos que deixar Deus, através da palavra, colocar ordem na nossa vida, em todos os aspectos. O segundo motivo pelo qual Deus quer que coloquemos ordem na nossa vida é... voltou. Isso. Por quê? Porque uma vida em ordem traz paz e tranquilidade. Eu já vi algumas casas que de vez em quando some chave, por exemplo. Você está saindo para algum lugar, cadê a chave, cadê a chave, cadê a chave? E eu fico olhando essas casas assim, meu Deus, que falta de organização. Por falta de organização, você perde a chave. E aí é 20 minutos de guerra. Esses dias, lá na casa do pastor Ademir, porque nós também somos vasos quebrados, não somos? Na casa do pastor Ademir, desapareceu a chave do carro. Todo mundo ficou doido e eu estava lá também. Eu estava lá, todo mundo procurando a chave. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? E por fim, procura aqui. Por fim, eu tirei a carteira e a chave estava dentro da minha carteira. Aí eu saí em paz. A chave era minha. Fui eu que perdi. Às vezes você some com documento, às vezes você some com a conta de luz e corta a luz da sua casa porque você é desorganizado. Você até tem dinheiro, mas você perde a data, você perde a conta, não sabe onde é que está, eles vão cortar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 36, que nós já lemos, diz assim: nosso Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Onde há ordem, há paz. Terceira coisa, por que Deus quer que nós coloquemos ordem na nossa vida? Terceiro, porque uma vida desorganizada abre espaço para todo tipo de mal. Isso é muito interessante. Mas, pastor, mas isso não é a mesma coisa de uma vida em ordem traz paz? Não, é diferente. Uma vida em ordem permite que você viva em paz. E uma vida em desordem permite que todo tipo de mal entre na tua vida, na tua casa, na tua família. Como é que é isso, pastor? Ora, Tiago, capítulo 3, versículo 15 e 16, se tiver tempo, abre, se não tiver, só escuta. Tiago 3, 15 e 16 diz assim:
Porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, imateriais e demoníacas. Onde houver inveja e ambições egoístas, ali haverá desordem e todo tipo de mal. A desordem e todo tipo de mal andam juntos. Você pode até ser crente em Jesus, mas se você não deixa Jesus reinar com uma coroa de ouro na sua vida, você continua usando uma coroa de espinho, e isso lhe causa todo tipo de mal. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 20 e 21, deixa de uma maneira mais clara. Eu temo, é Paulo escrevendo aos coríntios, na verdade é Paulo escrevendo aos parquedolaguenses, tá? Eu temo que ao visitá-los, você não é desse bairro, por isso que você está rindo, né? Qual que é seu bairro mesmo? A Islã? É. Então, essa carta Paulo escreveu aos 15 de Maiense, ok? E Paulo diz assim: eu temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Eu temo que haja entre vocês, levanta o dedo aí, eu temo que haja entre vocês briga, eu temo que haja entre vocês invejas, brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e todo tipo de desordem. Eu receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente a situação de vocês por causa de muitos de vocês que pecaram e não se arrependem da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Você entendeu? Que a desordem abre uma brecha na sua vida para que toda espécie de mal, todo tipo de demônio, todo tipo de coisa ruim entre na sua vida. Por exemplo, brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância, a desordem, a impureza, a imoralidade sexual e a libertinagem. Isso é só um exemplo. Mas existe um quarto motivo. Existe um quarto motivo pelo qual Deus quer que você ponha ordem na sua vida. E é o motivo que mais me atrai. E eu queria que esse fosse o tema. Mas Deus diz, não, disse através da equipe pastoral, não, pastor, não é só isso, e também não é tudo isso. Você tem que colocar a sua vida em ordem porque você vai morrer. Você vai morrer. Ninguém fala aleluia? Glória a Deus, eu sou crente em Jesus, eu posso cair durinho aqui, puf. Não, estou brincando. Eu vou pagar. Está em débito automático. Eu posso cair durinho aqui, morto agora, porque eu vou para o céu. Eu vou para o céu, certeza absoluta. Então, posso morrer à vontade. E eu tenho Pax, tá? É só ligar para Pax, tá ok? Você vai morrer. Esse texto aqui, ó, não está completo. Eu vou ler o texto completo para você. Se quiser abrir, 2 Reis 20, versículo 1, diz assim: naquele tempo, o rei, coroa,
O rei Ezequias ficou doente, porque até rei fica doente, quebra o vaso. O rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo com uma mensagem de Deus e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Então Deus quer que você ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Você vai morrer. Espero que não seja hoje, ou pelo menos não antes do jantar que nós temos, né? Mas você vai morrer. E eu quero ir no seu velório. Eu gosto de velório. Dos outros. Precisamos organizar nossa vida, porque um dia nós vamos morrer. E o nosso cônjuge, os nossos filhos e os nossos netos precisam prosseguir a vida deles. Eles não vão morrer com a gente. E se eu não organizar a minha vida hoje, quando eu morrer, eu complico muito a vida da minha esposa e dos meus filhos. Se você não organizar a sua vida, e você morrer, e você vai morrer, e eu quero estar vivo para ver, você vai complicar a vida da sua mulher, você vai complicar a vida dos seus filhos. Se você tem suas contas pagas e organizadas numa pasta, se você tem seus documentos organizados numa gaveta, se você tem um seguro de vida, e se você tem um plano de funeral, e se você tem um caderninho com as senhas anotadas, a senha do banco, a senha das redes sociais, a senha do e-mail, você vai facilitar a vida de quem fica. Aí você fala, Deus me livre, dá a senha do meu Face, né? Se você tem medo de dar a senha do seu Face, é porque você está com o seu Face muito bagunçado. Precisa colocar em ordem. Porque como diz aquele ditado, a minha vida é um Facebook aberto. Facebook é um livro aberto. Isso, a minha vida é um livro aberto, é um book aberto, um Facebook aberto. Então, se a sua viúva não sabe a senha do banco, ela vai ter que contratar a Gisela. Cadê a Gisela? Está no berçário, né? Se você não passa a senha, se você não tem essas coisas organizadas, e você não passa a senha do banco para a sua viúva, vai ter que contratar a Gisela, que é advogada, e ela vai cobrar R$5.000 para você, para mexer com os papéis e conseguir tirar o dinheiro que você deixou no banco. Aí paga 5 mil para advogado, e aí descobre que tinha R$50 no banco. Você entendeu? O que é isso? Falta de ordem. Se você deixasse a senha, Vanir, a senha está naquele caderninho, naquele lugar. Qualquer coisa que acontecer comigo, retira o dinheiro. E não casa com outro, tá? Okay? Outra coisa, eu sou doador de órgãos e tecidos, tá? Pode doar tudo. Tudo que estiver funcionando. Aliás, depois que eu morrer não vai estar nada funcionando, né? Pode doar tudo, ok? Então, vai contratar um advogado, vai pagar 5 mil para descobrir que tem 50. Percebe a desorganização? Então, põe em ordem, porque você vai morrer. Seguro de vida, plano de funeral, a famosa Pax, né? Isso não é coisa de gente rica. Seguro é coisa de gente rica. Não, ao contrário. Gente rica não precisa de seguro. Tem dinheiro. Isso é para nós. Nós precisamos de seguro. É coisa de gente organizada, que ama a sua família e não quer que sua família passe problemas e constrangimentos depois da sua morte. Ok? 5. Por que Deus quer que você ponha em ordem na sua vida? Porque uma vida em ordem
causa alegria no coração de Deus e causa alegria na igreja. Colossenses 2:5 diz assim: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, eu não estou aí com vocês, contudo, em espírito eu estou com vocês, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo está dizendo, e ele expressa o sentimento do coração de Deus: eu tenho grande alegria em ver a ordem de vocês e a firmeza da fé de vocês. Eu tenho grande alegria de ver que a sua vida está organizada, a sua família está organizada, as suas finanças estão organizadas, seus negócios estão organizados. Isso causa no coração de Deus uma grande alegria. Deus olha para você e sorri. Você está pronto para o que der e vier. E em último lugar, em sexto lugar, Deus quer que você coloque ordem na sua vida, porque uma vida em ordem demonstra que Deus está no controle dessa vida. Demonstra que o céu domina a terra. O céu domina a terra. Quando a vida de uma pessoa é muito desorganizada, fica claro que aquela vida é dominada por Satanás. Uma vida muito desorganizada é uma evidência de que o inferno governa. Mas uma vida organizada é evidência de que o céu governa a sua vida. Por exemplo, em 1 Reis, o último texto lá, primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 4 e 5, a rainha de Sabá ouve falar da sabedoria e da riqueza de Salomão, ela fala: eu vou lá ver. Não é possível que alguém seja tão rico, tão sábio. E ela então faz uma caravana e viaja para conhecer Salomão. E versículo 4 e 5 diz assim: vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, vendo como o seu palácio, sua casa, sua vida tinha sido construído, e vendo que era servido na sua mesa, vendo o lugar dos seus oficiais, vendo os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que Salomão fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada e disse: Deus tem sido muito bom com você e com o seu povo. Então, uma vida em ordem é um testemunho da grandeza de Deus. Por isso que não dá para entender como alguns crentes têm uma vida tão desorganizada. Aí o seu vizinho que não é crente olha para você e fala: para ter uma vida desgraçada igual a sua, eu não quero. Qual que é mesmo a sua igreja? Jamais que eu vou lá. Porque uma vida desorganizada, uma vida bagunçada é o testemunho da ação de Satanás. Mas uma vida organizada em que as coisas estão entrando, pode até não estar ainda, mas está entrando nos eixos, está entrando nos trilhos, é sinal, é uma evidência de que Deus está agindo na sua vida. Então, nesse ano de 2016, Deus lança esse desafio para nós: põe em ordem a tua vida. Mas não fiquem desesperados, porque a notícia boa é que Deus mesmo vai mandar para cada um de nós todo o poder que nós precisamos para colocar a vida. Jesus deixou a coroa dele para descer aqui para nos ajudar. A sua vida está bagunçada na família, nas finanças, nos estudos, nos relacionamentos, sei lá, não sei que tipo de bagunça você está, só sei o tipo da bagunça da minha.
Não sei que tipo de bagunça está a sua. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para botar ordem na sua vida. E Ele quer trabalhar junto com você. Entendeu? Coloque-se de pé nesse instante. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia sobre nossa vida. E neste instante, ó Pai, queremos louvar o teu nome, porque o Senhor tem visto a vida de cada um de nós, em quais áreas cada um de nós está usando uma coroa de espinho, uma coroa que nos causa dor, vergonha e humilhação. E o Senhor quer trocar essa coroa de espinho por uma coroa de glória. O Senhor quer que cada um de nós coloque em ordem a sua vida familiar, a sua vida de fé, a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida de estudos. Nós não temos conseguido, ó Pai, fazer isso sem tua ajuda. Mas nós cremos que o Senhor está nos chamando para isso, porque o Senhor nos dará poder para isso. O Senhor enviou o seu Filho Jesus para nos dar o poder e a capacidade de colocar ordem na nossa vida em todas as áreas, para que a gente reflita que o Deus que nós amamos e o Deus que nós servimos e o Deus que age na nossa vida não é um Deus de desordem, é um Deus de ordem e de paz. Senhor, derrama sobre a vida de cada um de nós e de todos nós que estamos aqui, e todos os membros desta igreja, e todos aqueles que cooperam e participam e comungam nesta igreja. Derrama sobre a vida de todos nós esta unção do céu, esse poder do céu, de poder ordenar a nossa vida. E que o teu nome seja honrado e glorificado e dignificado na vida de cada um de nós e na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Pode assentar-se. Este ano de 2016 vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos, durante o ano todo, botar em ordem tudo aquilo que ainda não está, mas vai ficar. Amém? Amém.